Já são dezenas de programas, centenas de aulas, muitas dicas e muitas colunas de conteúdo. O TV Enem continua sua saga, democratizando a educação e garantindo acesso a todos. Olá, Enemzeiro! Me chamo Gilton Carmo, vou falar de geografia e entender energia e potência. E aí, estão estudando? Todo dia tem aula. Professor, como é que isso cai em prova? Bem-vindos aqui no laboratório. Uma estatística da prova do Enem. Dados de 2019. A ditadura militar, quando você pega esse ponto de segmento, começou a formar justamente o hétero, cheio de problemas sociais. Através de linhas e colunas. Um assunto que é muito cobrado em vestibulares. A gente sempre conversa muito sobre escolha profissional. Aí você acorda. Você vai vendo que isso acontece em qualquer lugar. Vamos tentar identificar. Quando eu falo estatística, eu atribuo ao longo do tempo. Eu tô aqui pra dar dicas na prática. Nós temos 3 rochas principais. Você pegar esse enunciado e grifar. Esse conceito surge durante a colisão, se referindo ao seu próprio trabalho. Você tem essa coisa do expressionismo. O cientista trabalha durante o período colonial. Inicia esse estudo da hidrostática. Os 3 mais cobrados em vestibular. Que em pleno século XVII, os Estados Unidos passam a produzir a parte de grandeza diretamente. Uma poesia que vez por outra. Na língua inglesa, ao invés de ter 2 pares cromosômicos, quando a gente pensa em Índia, a gente pensa em quê? Que corriqueiramente ele exige. Vamos falar sobre os ciclones. É o reino constituído por os gladiadores da República. Tem que dividir todo mundo, não divide ninguém. Em dezembro de 1530, poderia ter sido aí o mar. De onde vem o termo itinerante? Nós vamos ter uma intertextualidade. Durante muito tempo a geografia. Hoje a socialização. Tudo que acontecia na Europa, O Egito Antigo. A gente pode consumir, por exemplo, heterocromatina ou na forma escrita. Todas as propostas do Enem são muito belas. você vai perceber que a coisa não é tão difícil assim. Que honra poder passar esses conteúdos para vocês. Olho nos meus olhos, tantas secas, quero ser feliz e não me encontro. Quero da corrente o nó partido, deixa eu ser livre, seja meu canto. Olho nos meus olhos, tantos medos, corro atrás da vida e nada acho. Quero do riacho onde começa a mata, o coração deserto e pronto. Eu comecei essa aula de propósito com esses versos de uma canção chamada No Partido, do nosso querido compositor baiano Carlos Pita, autor de vários sucessos da nossa música, do nosso axé, e que nesse caso foi uma composição do final dos anos 70, gravada por uma outra baiana, Giana Pequeno. Por que eu quero falar que buscar a aprovação no Enem é buscar a sua liberdade, é buscar a sua construção enquanto indivíduo. Então, venha buscar, venha acompanhar essas aulas maravilhosas do TV Enem. Não perca tempo, a hora é essa. E hoje a hora é de preparação, linguagens, língua portuguesa. Vamos para mais uma aula nossa de gramática. Eu sou o professor Raimundo Poeta e estou aqui para trazer um assunto muito bacana, pontuação. Então a gente já começa dizendo que pontuação, gente, nada mais é do que o recurso textual que confere ritmo, entoação ou pausa a um texto escrito. Então percebam o seguinte: a função da pontuação é meramente transmitir elementos da fala para o texto escrito, para que ele não fique tão robotizado. Ele dá esse sentido realmente de fazer com que o texto tenha um pouco mais de humanidade. Vamos colocar isso aí. E hoje é que ele é importante, tanto na competência 1, em redação, porque ele vai avaliar justamente essa questão do critério do emprego da linguagem, quanto vai ser importante na prova de linguagens por conta da relação sintática semântica. Mas vamos ver hoje, né, os tipos de pontuação, e a gente começa vendo aqui quem são esses elementos de pontuação, né? Começando, para a gente ver aqui, a gente tem o ponto, a vírgula, o ponto e vírgula, o 2 pontos, o travessão, o parênteses, as reticências, as aspas, a exclamação e a interrogação. E vamos começar falando do ponto. O ponto, gente, o ponto nada mais é do que sendo utilizado em frases declarativas, ou seja, uma frase onde você expressa uma opinião, uma ideia, uma expressão. Por exemplo, a sua dissertação argumentativa, né, é um exemplo de texto onde você utiliza frases opinativas e frases declarativas. Ou então para um encerramento de um período. Você vai encerrar um período ali, um conjunto de orações, você vai utilizar o quê? Você vai utilizar um ponto. Da mesma forma que você também vai utilizar para encerrar um parágrafo, tá certo?
certo? Então vamos ver um exemplo aqui, ó. Eu sei que você passou no Enem. Eu sei, beleza, eu sei o quê? Que você passou no Enem. Então perceba que eu tenho uma primeira oração, eu sei, e tenho também uma segunda oração, que você passou no Enem. Ou seja, eu tenho duas orações, eu tenho um período composto. E esse período composto está encerrado por meio de quem, gente? Ó, por meio de um pontinho que está aqui. Vamos falar agora da vírgula. Vírgula tem alguns casos, mas vocês vão ver, ah, meu Deus, vírgula me complica. Vocês vão ver que não tem tanto mistério assim não, tá certo? Vamos começar com o primeiro aí, ó. Separar vocativo. O que é um vocativo, gente? É um chamamento. É você chamar uma pessoa, chamar alguém, ou invocar uma entidade, enfim, né? Por exemplo, olha pra cá. Seu José, meu pai veio aqui, ó. Meu pai veio aqui. Mas essa pergunta é dirigida a quem? É dirigida a seu José. Seu José, meu pai veio aqui. É como você chama, professor, tenho uma dúvida. Seu colega diz assim, fulano, vem cá, por favor. Outro exemplo de uso, gente, da vírgula é para deslocar advérbios, locuções adverbiais ou orações adverbiais. Olha o exemplo que pinta no seu quadro. Em tempos difíceis, as pessoas desesperam-se. Opa, as pessoas desesperam-se. Desesperam-se quando? Desesperam-se em tempos difíceis. Essa expressão em tempos difíceis é uma locução adverbial. E por que uma vírgula de deslocamento? Porque, pela lógica, essa expressão deveria estar no final da frase. As pessoas desesperam-se em tempos difíceis. Ou seja, as pessoas desesperam-se quando? Em tempos difíceis. Se eu desloquei a locução adverbial do final para o início da frase, eu automaticamente tenho que colocar uma vírgula de deslocamento. Um outro caso que eu vou ter é o de separar apostos. O que são apostos? São termos nominais, ou seja, têm presença de verbo, que terão um caráter explicativo ou elucidativo. Olha aqui o exemplo. A Tropicália, importante movimento musical, surgiu em 1967. Quem surgiu em 1967? A Tropicália. E o que é a Tropicália? É um importante movimento musical. Então essa expressão ela está explicando quem é a Tropicália, ela está elucidando quem é a Tropicália. Um outro exemplo onde vamos encontrar o uso de vírgula é na zeugma. O que é uma zeugma, gente? A zeugma nada mais é do que a omissão de um termo que foi dito anteriormente, um termo que já foi expresso. Olha aqui um exemplo. Reinaldo estuda história e Lígia administração. Para não ter que repetir o verbo estudar, eu faço o quê? Eu coloco uma vírgula no lugar. Então fica aqui, ó. Reinaldo estuda história e Lígia administração. Um outro exemplo é separar orações adversativas, quer dizer que tem sentidos contrários, ou conclusivas, que dão ideia de relação de conclusividade. Olha aqui um exemplo. Zé Carlos ganhou o festival, entretanto não ficou feliz. Ora, Zé Carlos ganhou o festival, isso seria uma coisa ótima, mas ele não ficou feliz. Se ele não ficou feliz, houve uma relação que aí, gente, contraditória. Se é uma relação contraditória, é uma relação adversativa. Então, nesse caso aqui, ó, como houve uma relação adversativa, eu vou colocar uma vírgula. Outro exemplo aqui, gente, seria as orações intercaladas adjetivas explicativas. Ou seja, aquelas orações adjetivas que têm caráter de reexplicar alguma coisa que já é inerente ao indivíduo humano. Um exemplo, Márcia, que era uma garota romântica, sofria com a ausência de Zé Carlos. Márcia sofria com a ausência de Zé Carlos. Mas quem era Márcia? Márcia era uma garota romântica. Isso faz parte da personalidade dela. Então está inerente ao indivíduo humano. Então, nesse caso, você tem uma relação explicativa. Outro exemplo que eu posso ter aqui para vocês é separar endereço e data. Por exemplo, Salvador, 26 de abril de 2020. Ou seja, eu tenho uma vírgula separando local e data. A mesma coisa quando eu vou colocar um endereço. Olha para cá, Avenida 7 de Setembro, 35. Então, nesse caso aí também eu tenho a expressão de um endereço separado por vírgulas de rua, número e por aí vai. Enumeração de termos, ou seja, você vai enumerar os termos de acordo com uma sequência. Por exemplo, Reinaldo, Lígia, Herbert, Zé Carlos e Márcia eram grandes amigos. Eu estou enumerando aí termos nominais próprios, ou seja, nomes próprios. Também temos um outro caso de vírgula, que é separar orações coordenadas assindéticas, ou seja, aquelas que não têm uso de conjunção. Olha para cá, eu pensei, eu tentei, eu errei, eu fiz. Ó, eu pensei, eu tentei, eu errei,
Eu fiz. São 4 orações, porque eu tenho 4 verbos aí, 4 orações. Nenhuma delas ligada por meio de conjunção. Eu tenho um período composto por coordenação assindética, ou seja, não tenho presença de conjunção nessa construção. Vamos falar do ponto e vírgula, a gente já conversou sobre ele, e o ponto de vírgula, ele tem funções parecidas com a vírgula. A diferença é que ele serve para enumerar termos maiores, tá certo? Mais amplos, como por exemplo orações, e também para poder fazer a separação de orações, por exemplo, as orações assindéticas. Então olha aqui, pense meu amigo, verá que estou certo. Eu tenho 2 orações aí. Pense meu amigo é a primeira oração e a segunda, verá que estou certo. Foram separadas por meio de quê? De ponto e vírgula. Show de bola? 2 pontos. O 2 pontos, gente, ele vai introduzir ideia explicativa ou exemplificação. Vamos para o quadro para a gente entender isso direitinho. Eu só quero uma coisa. Ó, coisa é uma ideia vaga. Que coisa é essa que eu quero? Que você tenha sucesso. Então, estou introduzindo aí uma explicação dentro do texto. Um outro exemplo que eu tenho aqui, alguns exemplos de mídias. 78 RPM, LPs, cassete, CDs e MP3. Ou seja, eu enumerei exemplos de mídias. Beleza, gente? Show de bola? Tá tranquilo? Tá favorável? Que lindo, que alegria. Que beleza! Vamos trabalhar a língua portuguesa. E aí a gente continua aqui agora falando do travessão, meus filhos, meus amores. Eu tenho tempo para te ouvir. Eu tenho tempo para te ouvir. Isso é uma fala, foi reproduzida. Então eu coloco um travessão ali no início para reproduzir essa fala. Já o outro exemplo que eu coloquei, Zé Carlos, bom compositor, tinha boas ideias musicais. Então o que eu fiz aí? Ao invés de usar 2 vírgulas, como eu colocaria no caso de um aposto, eu substituí por 2 travessões. Continuando, vamos falar dos parênteses. Parênteses que indicam explicação ou referência bibliográfica. Olha para cá. Ingrid, um estudante dedicada, não perdeu tempo com obviedades. Ó, isso é um aposto, mas eu coloquei ele entre o quê? Parênteses, porque ele está explicando quem é Ingrid. Tenho as reticências também, e as reticências vão me dizer que elas introduzem uma ideia de continuidade. Nunca use reticência na sua redação do Enem, meus filhos e meus amores. Por quê? Porque significa que você não teve mais ideia nenhuma, botou a reticência para tentar, já tem mais coisa aí, mas eu não me lembro aqui agora não. Você não vai fazer isso, né? Pelo amor de Deus. Olha para cá, Ingrid gostava de biologia, química, física, e aí eu tenho uma continuidade, ou seja, eu tenho a ideia de que as coisas continuam. Aspas. Aspas têm 5 finalidades. Quais são elas? Neologismo, que é quando você inventa uma palavra a partir de outra existente. Estrangeirismo, que é o empréstimo de uma palavra de outra língua dentro da nossa língua, dentro da nossa expressão vocabular. Ironia, que é quando você diz uma coisa com sentido contrário ao que ela realmente significa. Arcaísmo, que é uma palavra que já caiu em desuso. E coloquialismo, que é uma palavra usada no cotidiano, no dia a dia. Então você tem, por exemplo, ó, ela era uma grande amiga. Quer dizer o quê? Que ela não era uma grande amiga, ela era uma amiga talvez sem tanta relevância assim. Então isso é o quê? Uma ironia. Faço download do material, ou seja, faço downloads do material, eu estou dizendo que é para baixar o material, mas estou usando uma expressão em inglês, estrangeirismo. Como querer caetanear o que é de bom. Caetano é um nome, eu transformo em verbo, isso é um neologismo, então também eu vou utilizar a aspa nesse sentido. Este indivíduo é um biltre. Biltre é uma expressão do tempo dos nossos avós, bisavós. O que é um biltre? Biltre é alguém desagradável, alguém mau caráter, alguém de más intenções, tá certo? E para terminar, nós temos a exclamação e temos a interrogação. A exclamação vai aparecer em frases exclamativas, que são aquelas que indicam surpresa, espanto, emoção, repercussão. Como ela estava linda, ou seja, é uma expressão, uma exclamação, é uma ideia exclamativa. Já a interrogativa, ela vai indicar o que, gente? Ela vai indicar dúvida, incerteza, questionamento. Por exemplo, você me acha linda? Ó, isso é uma pergunta que a pessoa está fazendo. Você me acha linda? Sim, todas vocês são lindas, todos vocês são lindos, todos nós somos lindos, porque temos na nossa baianidade, no nosso corpo, na nossa essência, alma. Então, gente, espero que o assunto pontuação tenha ficado bem claro para vocês aí. Um grande abraço, que tudo de bom aconteça a vocês e continue essa preparação, porque essas aulas estão maravilhosas. Até lá, tchau! Olá, meus amores, eu sou o professor André Freitas, Dedé, seu professor de Biologia,
e vim aqui hoje falar a respeito de um ciclo biogeoquímico fantástico. Talvez o ciclo biogeoquímico mais temido pelos estudantes. Claro, estou falando do ciclo do nitrogênio. O nitrogênio é um elemento químico presente na atmosfera na forma do gás nitrogênio, que aparece em maior volume. 78% da nossa atmosfera está constituída desse elemento químico, desse gás nitrogênio. Acontece o seguinte, o nitrogênio é fundamental na construção de proteínas, na construção do nosso DNA, então ele é um elemento extremamente importante, mas nós não temos condição de retirá-lo da atmosfera. Então nós e diversos outros organismos, necessitamos da atuação e do trabalho de diversos seres. O nitrogênio ele pode ser transformado em amônia na própria atmosfera devido à presença de raios e descargas elétricas e a partir de quebra de determinadas moléculas, e elementos químicos, voltando a se recombinar, voltando a fazer reações intermoleculares lá na atmosfera, pode haver a produção da amônia. Mas esse mecanismo de amonificação ele é muito mais observado no solo. No solo ele é mais observado. Então, nós vamos trabalhar na seguinte perspectiva: fixação, nitrosação, nitratação, que são mecanismos, no final das contas, chamados de nitrificação. Vai haver assimilação e também vai acontecer desnitrificação. Por que, Dedé, desnitrificação? Exatamente porque nós estamos falando de um ciclo, galera. Se nós estamos falando de um ciclo, significa que o nitrogênio ele é fixado, ou seja, ele entra no ciclo e depois ele é desnitrificado, ele sai na forma de gás nitrogênio novamente e volta para a atmosfera e depois ele vai sendo fixado novamente. Então, existe uma série de etapas e é isso que eu quero que vocês prestem atenção e se liguem no que Dedé vai falar aqui. Então, no solo, existe uma série de bactérias que são capazes de promover a fixação do nitrogênio. Por exemplo, cianobactérias, também uma bactéria especial chamada Azotobacter. Vamos lembrar que o ciclo do nitrogênio também é conhecido como ciclo do azoto. Então, azoto é um outro nome dado ao elemento químico nitrogênio. Então, a Azotobacter pode fixar o nitrogênio no solo. Cianobactérias, algas azuis, também podem fixar o nitrogênio no solo, mas tem uma relação fantástica entre uma bactéria especial e as leguminosas, plantas leguminosas. Que bactéria é essa? É uma bactéria do gênero Rhizobium. A bactéria do gênero Rhizobium vive numa relação mutualística, numa associação mutualística com leguminosas. O que é o mutualismo em ecologia? Lembre aí, mutualismo é uma relação harmônica de dependência mútua, ou seja, é uma relação positiva para ambos e obrigatória. Então, as bactérias dependem das leguminosas e as leguminosas dependem do trabalho de fixação feito por estas bactérias, tá? Bom, lembre aí que as leguminosas, a gente confunde muito o que é um legume, mas leguminosa é a planta que guarda a semente dentro de uma vagem. Então, por exemplo, o feijão é uma leguminosa que participa, inclusive, da chamada rotação de cultura. A rotação de cultura é fundamental para que haja, digamos assim, um mecanismo de nutrição novamente do solo, porque o nitrogênio ele vai sendo fixado durante um tempo por essas plantas leguminosas e suas bactérias do gênero Rhizobium, e depois de um tempo os produtores se utilizam daquela mesma região para outras variedades de culturas, milho, laranja, café, Então essa rotação de culturas permite que o solo não fique pobre, ao longo do tempo. Mas vamos lá, voltando aqui ao nosso ciclo, nós temos um processo de fixação do nitrogênio proporcionado por Rhizobium, junto com as leguminosas, fazem parte dessa associação mutualística, nódulos de bactérias nas raízes das leguminosas.
também Azotobacter e algas azuis cianobactérias. Essas bactérias fixam o nitrogênio atmosférico e promovem um processo de amonificação, que é exatamente a transformação, né, desse nitrogênio em amônia. Mas a amônia também pode ser obtida através de mecanismos de decomposição. Decomposição de quê, Dedé? Decomposição de cadáveres, de animais e de plantas. Decomposição da ureia eliminada através da urina, tá certo? Então a amônia ela passa para uma etapa de nitrosação. Quando ela é transformada, ela é convertida, né, de amônia para nitrito, né? Então quem faz esse trabalho de nitrosação é uma bactéria chamada Nitrosomonas. Então as nitrosomonas transformam a amônia em nitrito e uma outra bactéria chamada Nitrobacter transforma nitritos em nitratos. Esses nitratos, gente, é que são o prato preferido das plantas. As plantas promovem, a partir da presença dos nitratos, uma grande assimilação. Quer dizer, os nitratos são assimilados pelas plantas, né? As plantas assimilam o nitrato, né? E convertem esse nitrato a uma série de outras substâncias dentro do seu organismo e depois essas substâncias são disponibilizadas para nós, que somos heterotróficos e precisamos desse nitrogênio, nós retiramos esse nitrogênio através da alimentação. Então veja, fixação, Rhizobium, né? Azotobacter, cianobactérias, promovendo a fixação, né? Essas bactérias convertem o nitrogênio em amônia. A amônia é convertida em nitrito pelas nitrosomonas, né? E o nitrito é convertido em nitrato pelas nitrobacter. Ocorre assimilação de parte do nitrato produzido pelas plantas e depois disponibilizado ao longo da cadeia alimentar novamente. E uma outra parte, observe aí, essa outra parte do nitrato vai ser desnitrificado, ou seja, vai acontecer um processo de desnitrificação que é realizado por uma bactéria chamada Pseudomonas denitrificans. Pseudomonas denitrificans. Ela vai degradar o nitrato e vai liberar nitrogênio novamente para a atmosfera. Qual é a grande questão também nesse ciclo que é fundamental e que já caiu muito no Enem e nos vestibulares? Um processo que no nosso país é muito intensificado devido ao seu papel de celeiro do mundo, que é a utilização de fertilizantes, que são substâncias nitrogenadas ali. Então, observe, quando nós entupimos, né, de fertilizantes nitrogenados os solos das lavouras, logo depois nós vamos promover um processo de irrigação e, além disso, as chuvas promovem gradativamente a chamada lixiviação do solo. O solo é lavado e esse material nitrogenado, via de regra, acaba caindo em corpos d'água, por exemplo, rios, lagos, né? E o que é que vai acontecer ali? Essas substâncias nitrogenadas, elas vão nutrir, elas vão enriquecer de nutrientes aquele corpo d'água. E esse excesso de nutrientes vai caracterizar um processo chamado de eutrofização, que é quando ocorre um mecanismo de floração. Algas oportunistas e também bactérias vão se utilizar desse excesso de matéria orgânica competindo pelo oxigênio do ambiente. O que é que vai acontecer? O nível de oxigênio vai cair e vai haver uma mortandade de peixes e de outros animais que vivem por ali. Então a eutrofização ou eutroficação é um mecanismo bastante perigoso e o ciclo do nitrogênio tem tudo a ver, tá certo? Um beijo do Dedé no seu coração e o Enem é nosso. Até mais. Oi, pessoal, tudo bem? Vê se vocês concordam comigo. Se já é muito bom você ouvir sobre a história no meio das aulas, imagine você enxergar o acontecimento histórico.
por isso que existe o cinema. E hoje a minha dica é um filme nacional que fala sobre um acontecimento do Brasil e do mundo. Chama-se Olga. E ele conta a história dessa mulher que era alemã, judia e comunista, que se associa aos movimentos da União Soviética e recebe a missão de transportar Luiz Carlos Prestes da Rússia até o Brasil. Eles vão disfarçados de esposa e esposa, mas um amor acontece entre os dois. Chegando aqui no Brasil, eles se deparam com o governo Vargas, que era anticomunista e agressivo. Os movimentos de oposição vão acontecendo através de traições dentro do movimento comunista. Vargas e seu exército descobrem a localização de Prestes e de Olga. Prestes é preso durante 10 anos. E Olga, como era judia e estrangeira, é mandada para os campos de concentração da Europa. Essa história fala sobre amor, sobre revolução e fala sobre a dureza do movimento nazista. É muito interessante porque a gente acaba relacionando um pouco o Brasil e esse momento histórico. A gente sabe muito do que aconteceu na Alemanha, na Rússia, na Europa em geral, mas esse filme localiza no Brasil a influência desse momento. A direção é fantástica, de Jaime Monjardim. Temos 2 atores principais que são Camila Morgado e Caco Ciocla, que também estão incríveis. Então, nada impede você de sentar no sofá, apertar o play e mergulhar na história através das telas. Um beijo grande e até a próxima! Fala, grande! E aí, pré-universitário, quase universitário, podemos dizer assim, né? Eu tô crendo na sua aprovação, com certeza. Tudo vai dar certo, com fé em Deus. E tamo junto aqui, gente, em mais uma aula, mais um momento. Então vocês estão com o Negão da Química, onde hoje falaremos sobre os cicloalcenos. Para você que não lembra, meu nome é Mauro Roberto e tamo junto aqui para tentarmos desvendar esse mundo maravilhoso e intrigante da química orgânica. Vamos junto? Todo mundo comigo? Vê só, uma imagem bonita aí, né? Um café, dá para sentir o cheiro? Sente aquele aroma maravilhoso. Logo, falaremos então de compostos orgânicos que está diretamente ligado ao nosso cotidiano. Até porque toda a química faz parte do nosso cotidiano. E hoje então, de forma mais específica, falaremos dos cicloalcenos. Só para refrescar um pouco a tua memória, ciclo, cadeia fechada. Alcenos, a caracterização da dupla ligação entre 2 carbonos. E aí eu vou falar para vocês de forma bem detalhada para que vocês fiquem completamente ligados nesse quesito aqui, certo, gente? Vamos lá. Vê só, algumas imagens lindas aí. Temos então o limoneno, uma substância presente na casca do limão, a qual tem um aroma muito agradável, vale ressaltar. Temos então os biocombustíveis, ali eu coloquei então o milho, do qual é possível retirar alguns óleos essenciais. E temos os lubrificantes, principalmente os sintéticos. Vocês perceberão que na aula de hoje a gente vai trabalhar muito voltado para a indústria petroquímica, principalmente os produtos de primeira e segunda geração. E diante disso, vocês vão também observar que a composição química desses produtos vai caracterizar outros produtos de relevância econômica importantíssima para a economia do nosso país. Temos aqui então, vamos nós, ó, os cicloalcenos pertencem aos compostos orgânicos binários. Por quê? Professor, como assim binários? Calma. Esses cicloalcenos, eles fazem parte, gente, dos hidrocarbonetos, compostos caracterizados pela presença do carbono e do hidrogênio. Diante disso, é uma classe dentro dos hidrocarbonetos importantíssima. Isto é, eles são compostos apenas de carbono e hidrogênio. O final eno indica que eles possuem uma ligação dupla em sua estrutura, chamada insaturação ou deficiência de hidrogênio. Indica que os hidrogênios estão ausentes na fórmula. Claro, você então com certeza a essa altura do campeonato já sabe que a partir do momento que uma insaturação faz parte da cadeia, a quantidade de hidrogênios ela tende a diminuir. Eles fazem parte dos compostos orgânicos insaturados da cadeia linear, chamados alcenos ou olefinas, porque tem uma aparência oleosa,
mas a diferença é que os cicloalcenos têm cadeias fechadas, formando ciclos ou anéis. Então, lá no início de química orgânica, quando classificávamos então os carbonos mediante o tipo de cadeia, por exemplo, e principalmente a insaturação, uma das classes importantes foram os alcanos. O termo -an, o infixo -an, caracteriza a ligação simples. Eu já vou falar dela, viu? Calma. Depois então, vocês viram os alcenos, caracterizados pela ligação dupla, mas eram cadeias abertas. Estamos falando agora de cadeias que não apresentam mais, gente, as extremidades livres, cadeias que formaram um ciclo. E nesse ciclo, a presença agora aparece, né, uma insaturação. No caso, a dupla ligação. Fórmula geral, vê só, ó, CnH2n-2, nós já trabalhamos então os alcadienos e os alcanos, cada um com a sua respectiva fórmula geral. Fórmula essa que nos ajuda a identificar também a fórmula estrutural. Uma está diretamente ligada à outra. Para os cicloalcenos, pauta de estudo da aula de hoje, a gente então tem CnH2n2, onde esse N nada mais é um número natural, diretamente ligado à quantidade de carbonos presentes na estrutura. Você então substitui e assim você vai conseguir chegar na fórmula molecular. A mesma dos alcinos, certo? Os alcinos, compostos hidrocarbonetos, caracterizados pela presença da tripla ligação. Já que os alcenos apresentam a mesma fórmula, cicloalcenos, apresentam a mesma fórmula geral dos alcinos. Beleza, fera? Dando continuidade, ó, temos aqui, como nos alcenos, a ligação dupla corresponde a um link sigma de alta energia. Por favor, guarda esses termos, guarda então esses termozinhos que eu vou começar a falar a partir de agora, porque eles são importantes quando formos trabalhar a questão das propriedades, as propriedades físicas dos compostos orgânicos. É fundamental essa parte, certo, gente? Então se liga só, um link sigma de alta energia e um link pi de menor energia. Deixa eu facilitar para vocês, se liga só. A partir do momento que aparece uma insaturação, uma dupla ligação, por exemplo, você agora tem dois links formando essa dupla ligação, formando essa insaturação. A dupla ligação, ela é formada exclusivamente por uma ligação simples, no caso sigma, e uma ligação pi. Então você tem uma ligação mais forte, difícil de ser quebrada, que no caso é a simples, a qual não apresenta rotatividade na molécula. Já a ligação dupla caracteriza um lado mais frágil da molécula, uma parte mais suscetível à quebra, de acordo com fatores externos, variação da temperatura, variação da pressão, a presença de catalisadores, por exemplo. Enfim, diante disso, por favor, pausa, viu? Quando você estiver assistindo aí, ó, pausa para fazer uma anotação importante. Você vai anotar que a ligação pi, ela é a parte mais fraca da molécula. Ela apresenta um grau energético menor. Por isso, então, é mais fácil quebrar onde aparece a insaturação. Beleza, fera? Não esquece desse detalhe, certo? Então, continuando, ó. É esse último elo que permite que a reatividade ocorra, devido à sua facilidade em quebrar e formar radicais livres. Teremos uma aula massa, linda, show de bola, igual o professor aqui, né? Fala sério, vai. Onde vocês verão a questão dos radicais livres. Vocês perceberão que nós trabalharemos alguns grupos substituintes. E por que não também falar dos radicais livres? Relacionando com o aspecto fisiológico, viu? Importantíssimo, gente. Trabalhar o aspecto da fisiologia. Esses compostos químicos são muito úteis em vários ramos da indústria, por sua facilidade na formação de novas substâncias como polímeros. Aí então é para trabalhar já no finalzinho do período, bem próximo à prova, quando a gente vê então também a parte da bioquímica. E é uma área maravilhosa, viu? Trabalhar, lidar com os polímeros para entendermos principalmente as propriedades dos plásticos, por exemplo. Devido à presença da ligação dupla ou na obtenção de cicloalcanos,
com o mesmo número de átomos de carbono. Importante. É possível obter cicloalcanos quando a dupla for quebrada, desde que haja a mesma quantidade de átomos de carbono, certo? Os cicloalcenos podem ter em sua estrutura uma ou várias ligações duplas que devem ser separadas por um único elo. Isso é conhecido como estrutura conjugada. Caso contrário, forças repulsivas são criadas entre elas, causando a ruptura da molécula. Claro, diminuindo assim a estabilidade. Se na estrutura química um cicloalceno tem duas ligações duplas, é dito que é um dieno. Se possui 3 duplas, é um trieno, e assim sucessivamente. As estruturas de energia mais estáveis não têm muitas ligações duplas em seu ciclo, porque a estrutura molecular é distorcida devido à grande quantidade de energia causada pelos elétrons em movimento que estão nela. Deixa eu facilitar para que você entenda melhor. Citando o cicloalceno mais importante em todos os aspectos, o qual está diretamente ligado à prova do Enem, claro. Que é esse cara aqui, ó. Você lembra dele? Quem lembra? Quem lembra? Quem lembra? Fala aí, vai. Boa! Alguém falou benzeno. Benzeno. E é um anel aromático. Esse cara, ele é o representante principal dos cicloalcenos. Muita coisa pra gente falar dele, viu? Então bora lá, ó, gente. Nomenclatura. Para darmos os nomes, para caracterizarmos a nomenclatura, obviamente, respeitando as regras de quem, ó? Da IUPAC, a União Internacional de Química Pura e Aplicada. Eu já falei dela aqui. É ela que manda. Cicloalceno com uma ligação dupla única e sem substituinte alquil ou radical. O número de carbonos contados no ciclo, claro. A palavra ciclo é escrita seguida pela raiz que corresponde ao número de átomos, ou o prefixo grego, caracterizando a quantidade de carbonos. Por exemplo, olha só. 1, 2, 3. 3 carbonos. A dupla ligação aqui caracteriza tal grupo, os cicloalcenos. Logo eu coloco a palavra ciclo, prop, prefixo grego que lembra então os 3 carbonos em cada pontinha dessa aí, eno por conta da dupla ligação aqui, formando então o ciclo propeno. Então a nomenclatura é muito tranquila para esses compostos. As propriedades físicas dos cicloalcenos dependem do peso molecular, da quantidade de ligações duplas que possui e dos radicais que estão ligados a eles. Gente, guarda, viu? Propriedade física relaciona-se diretamente à massa molecular, ou seja, a quantidade de carbono. Guarda isso aí. O estado físico dos 2 primeiros ciclos, com 3 ou com 4 carbonos, são gasosos. Com até 10 carbonos, serão líquidos. E a partir de então, teremos cicloalcenos sólidos. Eu poderia então citar como exemplo os óleos lubrificantes, principalmente os sintéticos, porque também temos os minerais, certo? Óleos lubrificantes largamente utilizados atualmente, a depender da robustez do motor, você vai ver que ele tem uma viscosidade diferente, uma densidade diferente. Podemos então chegar a compostos formados por cicloalcenos, os quais serão sólidos, só que serão cadeias gigantescas, com uma grande quantidade de átomos de carbono. Temos aqui ainda, como alcenos de cadeia linear, os cicloalcenos têm reações de adição na ligação dupla porque possuem maior energia e menor comprimento do que uma ligação simples ou sigma. Reações químicas. As principais reações dos cicloalcenos são a de adição, mas também apresentam reações de oxidação, redução e halogenação. Coloquei um exemplo aqui de uma reação de adição para que você fixe bem aí. É necessário entender. Percebam que a dupla ligação está aqui, ó. Assim, caracterizando, claro, a presença do composto do cicloalceno. Logo, gente, eu tenho então aqui um reagente, o qual vai ser catalisado. É necessário ter um catalisador. Pode ser, por exemplo, ácido sulfúrico, largamente utilizado. Lembrando, catalisadores aceleram, fazem com que a energia de ativação da reação diminua, acelerando a reação em si. Então observem que os meus reagentes, eles entram aqui, gente, exatamente nos carbonos que eu tinha a dupla ligação. A dupla ligação ela é quebrada, dando então espaço agora, abre-se valências para que se entre esse reagente aqui.
caracterizando, nesse caso, a reação de adição. A mais importante e que mais acontece voltada para os cicloalcenos. E, para finalizarmos, temos então a regra de Markovnikov. Se um dos carbonos que possui a ligação dupla é substituído por um radical, o hidrogênio do reagente se liga ao carbono que possui um número maior de átomos de hidrogênio. Isso é chamado de regra de Markovnikov. Por favor, observem. Tenho aqui então o 1-metilciclopropeno reagindo com ácido clorídrico. Logo, essa reação, que é de adição, tanto o hidrogênio quanto o cloro serão inseridos, serão adicionados nessa estrutura aqui. Observem que o cloro entra nesse carbono. Esse carbono ele não tem hidrogênio, mas ele está ligado ao carbono que tem a maior quantidade de hidrogênios. Então ele entra aqui, pois a dupla ligação foi quebrada, abre-se uma valência nesse carbono e nesse carbono, facilitando a entrada tanto do cloro quanto do hidrogênio, formando agora um novo composto, que é um composto organoclorado. Isso aí é pauta para próximos capítulos dessa linda e maravilhosa novela, certo? Que é a tua aprovação. Gente, pronto, show de bola. Vou ficando por aqui, agradeço demais a atenção, o carinho de vocês, pois, por conta de vocês, estamos aqui do outro lado, fazendo de tudo então para tentar facilitar um pouco mais a sua vida. Você é merecedor, agradeço demais. Não esqueçam de manter as medidas preventivas quanto à segurança, ainda é necessário, certo? Logo, logo a gente passa dessa daí, tudo vai dar certo. Deus abençoe vocês, beijo no negão, valeu galera! Fala galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão de exercício? Estão parando um tempinho aí no dia para cuidar do corpo de vocês? Para promover um relaxamento, uma melhora da postura, uma melhor concentração, melhor captação do conteúdo? Vocês já me conhecem, eu sou Manuela Carvalho e eu tô aqui para ensinar vocês a botar esse corpo em movimento. Vou ensinar vocês hoje fazendo uns alongamentos na cadeira. Vocês vão ficar muito tempo sentados, né? Estudando e tal. Lembrando da postura, sentar em cima do isquio, pés encostados no chão. Nada disso, nada disso, nada disso. Por quê? Interfere diretamente no nosso sistema circulatório e pode acarretar edema nos membros inferiores, sensação de peso nas pernas, falta de circulação. Reparei, se você fica muito tempo com esse pé assim para trás, vai ter uma hora que seu pé vai estar formigando, né? É por conta disso. Então vamos lá. Parei um minutinho no meu estudo e vamos alongar as nossas pernas, beleza? Nosso bumbum, lombar, dorsal e cervical. Bora dar um relaxamento nessa coluna. Primeiro, dobrei. Lembrando, 30 segundos, 2 vezes ou 3. Dobrei uma perna sobre a outra e joguei meu tronco pra frente. Então, ó. Beleza? Vai sentir alongando aonde? Bumbum. Outro lado, a mesma coisa. Pode soltar, ó. Aproveitar e soltar os braços. Nesse mesmo movimento, lembrando de não levantar de vez, vocês vão enrolar. Então, vocês vão, ó, enrolar aqui, ó, até descer. E soltar a coluna toda. Relaxa, solta o peso. Faz uns 3 ciclos de respiração, ó. Enche meu peito de ar. Soltei. Subi devagar, desenrolando. E último aparecer a minha cabeça. E aquele alongamento de cervical que eu já ensinei pra vocês naquela nossa primeira aulinha. Ó. Puxei, soltei o peso do braço. O outro lado, cruzei minhas mãos, botei acima da cabeça, soltei o peso do braço. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Mário Rolê, professor de Física. Estamos aqui hoje para trabalhar com a mecânica. O que é a física? Isso mesmo, é uma ciência que estuda a natureza. Gente, a física tem vários objetos de estudo. Dentre esses objetos de estudo está quem? A mecânica. A ótica, o objeto de estudo é a luz. A mecânica, o objeto de estudo é quem, gente?
é o movimento. Então, o que é a mecânica, né? É a parte da física que tem como objeto de estudo o movimento. Galera, esse movimento eu posso classificá-lo em três: em cinemática, em dinâmica e estática. Cinemática, dinâmica e estática. E aí, galera, vocês conseguem entender a diferença entre os três? E aí, cai no Enem, hein? Quero ver se você vai saber, rapaz. Então, bora lá, ó. A cinemática, por essência, tem movimento. Só que você, gente, não sabe quem causou o movimento. Por exemplo, alguma coisa caiu da janela do prédio. Simplesmente caiu. Eu não sei o porquê caiu. Isso é o que, gente? Cinemática. Agora, eu tô andando e alguém me empurra, ó. Meu movimento teve porque alguém me empurrou. Ou seja, teve uma ideia de força. Isso é o que? Dinâmica. E a estática, o nome já diz. Estática é o parado, é o repouso. Então, pessoal, o que é a cinemática? Estuda o movimento, mas você não sabe quem causa o movimento. Pessoal, o que é a dinâmica? Tem um movimento, mas você sabe quem causa o movimento. E a estática é o que, gente? É o repouso. Então, bora lá? Ó, cinemática não tem força, ou seja, não tem força. Turma, a dinâmica tem que ter uma ideia de força. Tem a força. E a estática é o parado, né? É quando a força resultante vale zero. Não é, gente? É o equilíbrio. Fala a verdade, é difícil? Então vai aí, quero ver, responde comigo aí, vá. Uma pessoa esbarrou na outra e a outra veio a cair. Cinemática ou dinâmica? Dinâmica, perfeito, rapaz. O carro tá andando. Eu não sei porquê. Isso é o que, gente? Cinemática. Peguei alguma coisa, botei na balança e fiquei lá olhando quietinho. É o que isso? Estática. Brilhante, galera. Então já foi. Agora, velho, cuidado. O Enem quer uma coisinha de você. Ele quer que você saiba reconhecer as grandezas físicas. Existem dois tipos de grandezas físicas, gente. A grandeza pode ser vetorial ou a grandeza pode ser escalar. Qual é a diferença? A vetorial possui três características fundamentais. Ele possui o módulo, ele possui a direção e ele possui o sentido. Ô, gente, o que é o módulo, o que é a direção e o que é o sentido? Repare bem, uma grandeza vetorial tem que ter essas três características. O módulo, gente, é o tamanho. É a intensidade. É o número que representa. A direção é a horizontal. É o vertical. É o diagonal. O sentido é direita. É a esquerda. É para cima. É para baixo. É o norte. É o sul. Então pense aí comigo, ó. E o que é uma grandeza escalar? É só um módulo, ou seja, só tem um número. Então, o módulo é o que mesmo? Tamanho. É a intensidade. Intensidade. Vá, bora ver se você entendeu então o que é módulo, direção e sentido, ó. Gente, aqui é Enem, rapaz. Bora ser mais rápido, ó, mais sucinto. Não precisa muita novela, não. Bora lá, ó. Pensa aí comigo. A força é uma grandeza escalar ou vetorial. Olha o que você vai fazer, presta atenção. Faz sentido você falar assim? Ah, o corpo, ó, a força foi apontada horizontal. Tem sentido, não tem? Tem. Então isso é uma grandeza o quê? Vetorial. Então a força é uma grandeza vetorial. Porque você consegue falar, ó, a força foi para cima, o murro foi para baixo. Tem sentido isso, né? E se eu lhe perguntar a temperatura? A temperatura, gente, alguém fala assim, menino, qual é a sua temperatura? Ah, eu tô com 30 graus horizontal. Alguém fala isso, gente? 30 graus horizontal não tem sentido. Repare que o número já representa 30 graus, já foi. Então a temperatura é uma grandeza escalar. Beleza, galera? E por aí vai. A massa. Ninguém fala assim, ah, eu tô com 40 quilos para baixo. Ninguém fala isso, né, gente? A massa é uma grandeza o que, gente? Escalar.
E o peso? Repare que você fala, o peso aponta para baixo. É uma grandeza o que, gente? Vetorial. Fala a verdade. É difícil? Claro que não. Ô, pessoal, tome muito cuidado. Por quê? Existe o Sistema Internacional de Medidas. Você já deve ter visto na seguinte forma. No SI, Sistema Internacional. Ô, galera, toma cuidado, não dá mole não, tudo bem? Observe bem, galera. Bora lá, hein? Não tem como errar. O nosso Sistema Internacional de Medidas, ele é classificado num sistema chamado MKS. Ó, mãe, pra você não esquecer, rapaz, estudar direitinho. O M, gente, ele é 1 metro. O K, gente, é o quilograma. E o S é o segundo. Ô, gente, então a distância vai ser dada sempre que em metros. A massa vai ser dada em que, gente? Em quilograma. E o tempo vai ser dado aqui em segundo. Não tem o que errar. O nosso sistema é o sistema MKS. Mário, isso é importante? É. Então, se é importante, você vai gravar isso aonde? No coração. A física não tem romantismo. Tem sim. Ó, bora lá comigo. Bora chamar a atenção que mais cai no Enem, você tem que saber. Pessoal, 1 quilômetro equivale a quantos metros? Vai lá. 1000 metros. Pessoal, outra coisa que é bom você saber, que 1 grama equivale a quanto, gente? A 0,001 quilograma. Ou seja, equivale a 10 a menos 3 quilos. Outra coisa que cai muito, que é bom você saber, é que 1 hora equivale a 3.600 segundos. Uma coisa que é também boa você saber é que 1 km por hora, para você transformar em metros por segundo, você divide por 3,6. Aí você vai encontrar em metros por segundo. Galera, eu garanto a vocês que com isso aqui, com certeza absoluta, vocês vão resolver pelo menos uma questão no Enem. A prova de ciências da natureza, ela tem a química, tem a física e tem a biologia. São 45 questões. Dessas 45, 15 são de físicas. E aí, preparado para depois descobrir as outras 14 questões? Venha comigo. Pessoal, muito obrigado. Espero ter ajudado vocês. E até a próxima. Gratidão, gente. Tchau. Já são dezenas de programas, centenas de aulas, muitas dicas e muitas colunas de conteúdo. O TV Enem continua sua saga, democratizando a educação e garantindo acesso a todos. Olá, Enemzinho. Me chamo Junto Carmo, vou falar de geografia e entender energia e potência. E aí, estão estudando? Todo dia tem aula. Professor, como é que isso cai em prova? Bem-vindos aqui no laboratório. Uma estatística da prova do Enem. Dados de 2019. A ditadura militar, quando você der esse ponto de sentimento, começou a formar justamente um hétero, cheio de problemas sociais, através de linhas e colunas. Um assunto que é muito cobrado em vestibulares. A gente sempre conversa muito sobre escolha profissional. Aí você acorda. Você vai vendo que isso acontece em qualquer lugar. Vamos tentar identificar. Quando eu falo estatística, eu atribuo ao longo do tempo. Eu tô aqui para dar dicas na prática. Nós temos 3 rochas principais. você pegar esse enunciado e grifar. Esse conceito surge Durante a colisão, se referindo ao seu próprio trabalho. Você tem essa coisa do expressionismo. O cientista trabalha Durante o período colonial. inicia esse estudo da hidrostática. Os 3 mais cobrados em vestibular. Que em pleno século XVII, Os Estados Unidos passam a produzir a parte de grandeza diretamente. Uma poesia que vez por outra. Ao invés de ter 2 pares cromosômicos, Quando a gente pensa em Índia, a gente pensa em quê? que corriqueiramente Ele exige. vamos falar sobre os ciclões. É o reino constituído por os gladiadores da República. Tem que dividir todo mundo, não divide ninguém. em dezembro de 1530, Poderia ter sido aí o marco. De onde vem o termo itinerante? Nós vamos ter uma intertextualidade. durante muito tempo a geografia, Hoje, a socialização, tudo que acontecia na Europa, O Egito Antigo. a gente pode consumir, por exemplo,
heterocromatina ou na forma escrita. Todas as propostas do Enem são muito belas. Você vai perceber que a coisa não é tão difícil assim. Que honra poder passar esses conteúdos para vocês. Thank you.